Olá! Nosso primeiro vídeo do ano e vamos começar com um dilema muito conhecido, o brinquedo montessoriano. Você sabia que brinquedo montessoriano não existe? Talvez você esteja pensando, mas eu sempre vejo anúncio de brinquedo montessoriano. Ou tenha pensado algo parecido. Nesse caso, esquece tudo que a indústria do comércio tenta nos empurrar. Tudo. Nos últimos anos, Montessori virou moda. E claro que o comércio não ia deixar isso passar. O problema é que usam o nome Montessori, distorcem os princípios e vendem. Esse é o principal objetivo do comércio, vender. Isso aconteceu com o quarto montessoriano e, claro, também com os brinquedos. Primeiro, vamos entender o que é um brinquedo, o que é um material Montessori e aquilo que chamam de brinquedo montessoriano. Brinquedo, segundo o dicionário, é objeto com que as crianças brincam, brincadeira ou jogo, passatempo, distração. Os materiais Montessori eles foram estudados, elaborados e pedagogicamente planejados para o desenvolvimento infantil. Eles não devem ser utilizados como brinquedo, como passatempo e muito menos como distração. Cada material possui um objetivo e muitos deles fazem parte de uma sequência, ou seja, ele não é uma peça única qualquer. Aquilo que a indústria chama de brinquedo montessoriano pode realmente ser um material Montessori, mas nesse caso não é um brinquedo. Também tem aqueles que são uma adaptação do material para que seu uso seja mais propício em casa. E a grande maioria que na verdade é um brinquedo pedagógico ou educativo. Um brinquedo pedagógico não é um material Montessori. Os brinquedos pedagógicos e educativos são ótimos, eles também ajudam no desenvolvimento da criança, mas não são um material Montessori. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aliás, também existe diferença entre o brinquedo pedagógico e o brinquedo educativo. Os brinquedos educativos estimulam as habilidades por meio do brincar. São aqueles que exigem raciocínio, coordenação motora e noção de cores, sons e formas. Alguns exemplos são os blocos de encaixe, chocalhos e quebra-cabeça. Já os brinquedos pedagógicos reforçam o conteúdo por meio do brincar. Em sua maioria, os brinquedos pedagógicos são jogos com regras claras, que precisam de explicações e orientações. Alguns exemplos são os jogos como dominó, jogo da memória e jogos com letras e números. Como identificar um material Montessori? Se você é um guia Montessori ou já estudou muito sobre o assunto, provavelmente você já sabe quais são os materiais. Mas, se você é mãe ou está começando a estudar sobre o assunto, tem algumas dicas que ajudam a separar um material Montessori de um brinquedo. Primeiro, os materiais são da criança e não dos adultos. Eles foram feitos para serem manipulados pelas crianças e para que ela sinta-se à vontade com eles. Não apenas para aprender o conteúdo, mas também para que desenvolva a sua percepção de realidade e desenvolva os seus sentidos. Segundo, devem ter os objetivos claros, trabalhar uma habilidade, um elemento do mundo de cada vez. Os materiais montessorianos trabalham uma dificuldade de cada vez. Ou ele ensina cores, ou formas, ou números, ou letras, ou quantidade. Não tudo ao mesmo tempo. Se um material tem muitos objetivos, ensina muitas coisas ao mesmo tempo, na verdade ele não ensina nada. O terceiro é um ponto muito importante sobre o material montessoriano. É que ele contenha em si próprio um dispositivo de controle do erro. Isso garante que a criança aprenderá sozinha e o professor não precisará corrigir nada. Ela aprende pelos seus próprios esforços e se desenvolverá por si mesma, sem ter que encarar a figura imensa do adulto o tempo todo. Agora que já sabemos a diferença, vamos fazer uma busca no Google e ver o que encontramos? Eu já estou aqui na página do Google e vou pesquisar agora sobre brinquedos montessorianos. Brinquedos montessorianos. E vamos ver o que a gente encontra. Vou entrar aqui no Google Shopping, que fica um pouco mais fácil.
Essa é a lista que aparece aqui na busca, na primeira página. Aqui, esse primeiro, ele não é um material Montessori, é um brinquedo pedagógico, muito bom inclusive, mas não é Montessori. Material dourado, eu acho que é o material mais famoso criado pela Maria Montessori. Esse sim é um material Montessori. Porém, existem variações que fogem um pouco da finalidade, então pode ser que seja, pode ser que não. Tem que ver os detalhes certinho. Mas material dourado tem um embasamento Montessori. Esse daqui, olha, quanta coisa. Quanta informação num brinquedo só. E ainda diz aqui, brinquedos educativos de madeira Montessori. Não, ele não é Montessori. É um brinquedo pedagógico. Tem números, tem formas, pessoas, tem tanta coisa que eu não consigo nem ver o que tanto tem. É muita informação, então não é Montessori. Aqui outro muito legal, diz Montessori cortar frutas e legumes. Brinquedo, acredito que de madeira. Ele limita os materiais de vida prática, que seriam cortar frutas e legumes. Não é um material Montessori, mas chega perto, é uma boa inspiração, vamos dizer assim. Ele seria uma adaptação, em vez de você utilizar frutas de verdade, você utiliza a fruta de madeira. É um brinquedo, mas é uma inspiração Montessori. Esse outro aqui também não é Montessori, é um aramado, é um brinquedo pedagógico muito conhecido, mas não tem nada de montessoriano. Baú pedagógico também não é Montessori. Tem uma outra coisa aqui que nós utilizamos às vezes numa sala montessoriana, mas de forma geral não é Montessori, é pedagógico. Outro brinquedo cheio de informação. Esse daqui, olha. Tem quantidades, formas, cores, números. Lembra que nós falamos? Um conceito por vez. Em Montessori nós não aprendemos números, cores, formas, tudo no mesmo material. Então, não é Montessori, é pedagógico. Esse outro aqui é um painel sensorial Montessori, segundo a descrição, óbvio. Dá para dizer que sim, ele vem de vida prática. Geralmente nós utilizamos os telaios, cada um com uma dificuldade, um só para botão, outro só para cordão, um para cintos, outros zíperes. Esse aqui é um painel com todos juntos. Seria uma possível adaptação para que você tenha em casa, em vez de você ter todas as peças, você tem tudo em uma só. Não é um material Montessori em si, mas também é uma inspiração e uma adaptação que você pode ter em casa. Esse outro aqui, ele é uma versão, vamos dizer assim. Na sala montessoriana, nós temos os sólidos de encaixe. São essas réguas, iguaizinhas essas aqui praticamente. Porém, em cada régua tem 10 cilindros. Esse aqui, em cada régua, tem 5 cilindros. Ele acaba sendo menor, mais leve para a criança carregar. Então, ele é mais indicado para o uso doméstico. Ou até mesmo com crianças pequenas, às vezes nós utilizamos também na escola. Então, seria uma versão do material Montessori. Dá para se considerar um material montessoriano também. Não é o clássico, mas é uma adaptação. Essas caixinhas aqui, mesma coisa. Cada uma trabalha uma forma e uma cor só. Então, ela não é um material Montessori propriamente dito, porém, está bem perto, né? Nós vamos trabalhar o encaixe aqui, só a cor ajuda a identificar, não está diferenciando cores, então cada caixinha tem um único encaixe. Depois a criança tem que abrir a portinha para recuperar o bloquinho que ela encaixou. Esse outro aqui, ó, brinquedo Montessori madeira geométrico. Ele é um brinquedo de encaixe, não é montessoriano, mas chega perto. Cada pecinha tem o seu lugar de encaixe, a cor em si ele é colorido. Se fosse Montessori não precisava ter tantas cores, porém as cores não atrapalham em nada, são só cada peça de uma cor mesmo, elas não interferem no encaixe. Então tá próximo ali, mas ainda é um brinquedo pedagógico. Esse aramado de casinha, aqui na descrição mesmo fala educativo pedagógico. Ok, sim, ele não é um material Montessori.
Aqui temos quantidades, temos o aramado que trabalha a coordenação. Não sei o que mais tem aqui do outro lado, mas é muita informação, muita coisa num brinquedo só. É educativo, é pedagógico, mas não é Montessori. Esse outro aqui, cartões educativos de ferramentas de ensino. Pelo que me parece, ele tem números e os bastões para quantidades. Ele é bem parecido com o que utilizamos na sala montessoriana, que é a caixa de fusos. Porém, para ser Montessori não precisa de todas essas cores. Então, é uma versão do material tornada brinquedo. Ele é um brinquedo pedagógico também. Esse daqui, a colmeia com as abelhinhas. É interessante para uma criança pequena, como essa da foto. Ela é de encaixe, é um brinquedo de encaixe, mas é um brinquedo, não é montessoriano também. Esses foram alguns exemplos. Descendo aqui também vocês vão ver vários brinquedos à venda, a maioria deles brinquedos pedagógicos. Tem várias opções. Como eu disse antes, a maioria brinquedo. Conseguiu perceber um pouco a diferença? O Gabriel Salomão escreveu uma matéria no Lar Montessori que se chama Material Montessori em Casa? Sim, não e por quê? Em resumo, ele explica quando é ou não aconselhado ter um material montessoriano em casa e por quê. Segundo ele, devemos ter em casa os materiais de vida prática e os outros materiais apenas se nosso filho faz homeschooling ou se ele não estuda em uma escola montessoriana. Não precisamos ou não devemos ter material em casa quando o nosso filho já estuda em uma escola montessoriana ou quando você não vai estudar o uso correto do material. Lembrando que o material montessoriano em si não faz milagre. Geralmente precisamos estudar muito para utilizá-los bem e colher bons frutos e bons resultados. Não é porque os materiais Montessori não são brinquedos que você não deve ter brinquedo em casa. Sim, você pode. Aliás, você deve. Crianças precisam brincar. São crianças. Mas é preciso escolher bons brinquedos. Os brinquedos pedagógicos e educativos são ótimas escolhas e você pode optar por eles sempre que desejar. Mas quando alguém vir com a ideia de brinquedo montessoriano, não caia nessa. Brinquedo montessoriano não existe. Tenha o material Montessori se necessário. Compre o brinquedo pedagógico se desejar, mas o faça consciente. Lembre-se, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até logo!